O seminário Logística e Portos 4.0 está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, no endereço facebook.com/consuldataoficial. As perguntas deverão ser enviadas por WhatsApp, pelo WhatsApp da Consuldata. O DDD é o 13, o número é 991865169, aqui no telão. DDD 13 991865169. Teremos agora os temas IoT, a internet das coisas, e RFID Beacons. Diferente da internet tradicional, cujo objetivo é fornecer os mais variados serviços para usuários, a internet das coisas vem com o propósito de interligar ativos, sensores e outros dispositivos inteligentes, visando ampliar a captação de dados operacionais e proporcionar monitoramento e ações remotas em tempo real. No setor de logística e portos, essa transformação iniciou-se com o uso massivo de tecnologias como o RFID e o OCR, que identificam mercadorias e maquinários, ampliando a rastreabilidade e o controle da operação. Com a chegada dos beacons, dispositivos conectados à rede IP, e que prometem mais recursos, o horizonte é mais uma vez ampliado. O seminário abordará questões de tecnologia, benefícios operacionais, de rastreabilidade, de integridade, como fatores de segurança para a diminuição de riscos para o negócio. A nossa próxima palestra vai tratar do assunto RFID e Beacons, 50 bilhões de dispositivos conectados até 2020, com a apresentação do engenheiro Edson Perin, do RFID Journal, convidado especial da Acura. Edson tem experiência como repórter e editor de revistas, estações de rádio, TV e websites. Atua em comunicação corporativa e relações de imprensa. É especialista em tecnologia da informação e suas aplicações em negócios. Chamamos o engenheiro Edson Perin. Boa tarde, gente. Deixa eu só fazer uma correção. Eu não sou engenheiro, eu sou jornalista. Com todo esse perfil aí, é perfil de jornalista, mas eu sou mesmo jornalista e tenho especialização em tecnologia. Meu apelido é jornalista engenheiro, isso é desde a época que eu era repórter novinho, porque eu gostava mais da planilha de Excel do que propriamente do Word. Aliás, sempre usei o Word, mas quando editava, era editor, eu sempre pedia para o pessoal trazer números, né? Nada funciona no mundo sem números. Uma das perguntas que me acordou para isso logo no começo de carreira foi um chefe que chegou para mim e falou: quanto é que é o PIB do Brasil? Eu, caramba, rapaz, não sei. Eu falei, puxa, é importante saber isso, né? Todos nós temos que saber, está na casa de uns 2 trilhões de dólares. 10% da economia dos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Eu vou falar, então, de uma tecnologia bastante importante, né? O Ricardo da Cura falou um pouquinho antes sobre isso, que é essa tecnologia aí, ó, internet das coisas. Então, primeiro eu vou perguntar para vocês, já que está todo mundo voltando do almoço, para não dar aquele sono, né, que todo mundo tem, eu vou até falar mais alto agora. Quem é que sabe o que é a internet das coisas? Levanta a mão. Sim, sim, sim. Ok. Não são tantas pessoas, então eu vou me atrever aqui. Internet das coisas vem, esse termo aí, IoT, é mais comum de ser usado hoje, é mais comum de ser visto hoje em tudo que é publicação, em todos os lugares. Porque, na verdade, IoT vem do inglês Internet of Things, que é exatamente isso, internet das coisas.
são as coisas se comunicando com os sistemas sem que haja necessidade de um ser humano. Vamos pensar um termômetro, por exemplo. Você tem um termômetro ali no final da sala, lá, tal, e tem que ter um ser humano que olha, hoje está 20 graus, e vai lá e escreve no sistema 20 graus. Pois é, isso não é a internet das coisas. Internet das coisas é quando aquela coisa, que é o termômetro, fala direto para o sistema, são 20 graus, e daí vem os sistemas de análise de dados, de analytics, que vão tomar as decisões, que vão gerar a tal da inteligência artificial, né? Então, eu vou explicar tudo isso aqui, mas eu já vou entregar a primeira mensagem para vocês. Internet das coisas é retirar dados do mundo real e colocar diretamente nos sistemas, sem seres humanos, ok? A internet das coisas começou a virar uma buzzword. Essa palestra aqui, eu até vou dar uma desculpa também, que eu não traduzi, tá? Mas eu fiz essa palestra nos Estados Unidos esse ano, né? Eu dou palestra lá no RFID Journal, que eu sou editor aqui no Brasil, e dou palestra lá também. Eu fui lá levar o cenário brasileiro, então aqui tem um pouquinho mais de coisa do que eu levei para lá, mas eu até tenho algumas coisas que eu não levei para lá, aliás, que eu levei para lá e que não estão aqui. Por exemplo, que a gente tem uma tradição de 150 anos produzindo café. É uma das indústrias mais importantes do Brasil, o cafezinho lá de fora é uma delícia. E essa cidade aqui, toda essa área bonita, olha, esse lugar aqui é um dos lugares mais bonitos que eu já dei palestra na minha vida, cara. Isso aqui é lindo, esses quadros, tudo isso aqui é uma preciosidade. A gente está chorando o Museu Nacional, e é horrível o que aconteceu, mas a gente também tem que chorar e tomar conta das coisas que sobraram, cara, porque a gente tem muita coisa valiosa, tá? Bom, isso aqui é para dizer que buzzword significa palavra da moda, né? Palavra da moda é um negócio que a indústria de tecnologia, de um modo geral, utiliza para vender sistemas novos, né? Para trazer novas necessidades, para criar mercado para coisas. E aqui nós vamos falar também de RFID, que é um termo que vem do inglês também, para variar, toda a sopa de letrinhas da tecnologia vem do inglês, né, do ERP, CRM, Supply Chain, né, SCM, tudo isso aqui vem do inglês. Radio Frequency Identification, que quer dizer identificação por radiofrequência. Nada mais é, para ser simples, e é essa a ideia, que todo mundo saia daqui compreendendo o que é isso aí, é os sistemas, aliás, as coisas se comunicarem com os sistemas por meio de ondas de rádio. Tá? Onda de rádio de qualquer frequência. Pode ser baixa frequência, alta frequência, ultra alta frequência, wide frequência, entendeu? Tem um monte de frequências, as frequências inclusive de micro-ondas e tudo mais. Tudo isso aí, se você usar para identificar um determinado produto, um determinado objeto, isto é RFID. Porém, não é essa hora ainda que eu devia falar porém. Calma. Bom, aqui IoT é um conceito e não uma tecnologia. Primeiro eu vou explicar essa parte para vocês. IoT é um conceito de utilização do RFID. Não é a tecnologia em si. Você pode ter IoT hoje com câmeras. A gente viu a apresentação aqui mais cedo disso, né? Câmeras podem identificar. Tem uma coisa agora também que está chegando no mercado que chama Digital Printing. E vocês vão ouvir falar disso muito. Digital Printing significa você ter uma codificação como um QR Code, como um código de barras dentro de uma determinada marca, por exemplo, ou de um determinado rótulo de produto. E você identificar isso sem que haja necessidade de você fazer uma operação manual. Isso pode ser feito com uma câmera a longa distância. A grande questão é, então vamos fazer tudo com câmeras? Não, então vamos fazer tudo com RFID? Gente, cada coisa em seu lugar e todas elas têm que ter significado para uma coisa só: dinheiro. O que é mais econômico, o que é mais eficiente para você ganhar dinheiro, certo? Tecnologia para negócios significa ganhar dinheiro com tecnologia, entendeu? É isso aí. Isso aqui
foi uma ideia de internet das coisas, surgiu desse sujeito que está aqui, essa foto aqui. Esse cara fazia uma pesquisa com o Walmart nos anos de 1999, década de 90, do século passado. Esse cara fazia uma experiência para verificar onde é que estavam determinados produtos, oferecer ofertas interessantes para os clientes, que são basicamente coisas que mexem na parte mais sensível do ser humano, esta aqui, o bolso, e fazer coisas eficientes. Esse cara, chamado Kevin Ashton, falou: rapaz, essa tag de RFID é um negócio poderoso. Se um dia eu conseguir colocar tag de RFID em todos os produtos do planeta Terra, os produtos vão conversar entre si até. E eu não vou ter que botar gente para informar onde é que está aquela lata de Coca-Cola que eu perdi, aquele carregamento de celulares que sumiu, ou para passar um carro no pedágio e ser cobrado automaticamente. E aquela conta ir para o bolso do proprietário daquele carro e não para o bolso de outra pessoa, né? Identificar as coisas automaticamente. Esse cara viu isso, né? Só que em 2015 em diante, esse termo IoT virou uma buzzword, uma palavra da moda. Para quê? Para vender coisas que não eram internet das coisas, que eram sistemas que vêm depois, analytics. Então, veio IBM, eu vou vender Watson, né? Veio a Oracle, eu vou vender ERP. Veio meio mundo para vender o raio do que não era IoT. Porque IoT eu já falei para vocês no começo. É identificar o produto, é identificar uma informação do mundo real e levar direto para o sistema, sem que ninguém, nenhum ser humano, nem eu, nem você, nem um terceiro, tenha que colocar a mãozinha no computador para escrever. Entendeu? É isso. Isso aqui é IoT. Bom, resultado é que a gente tem aqui um desconhecimento e uma geração de confusão. Na verdade, gerou um conhecimento de IoT que muita gente acha que sabe, mas não é IoT. IoT, repito, pela terceira vez, tripito, é identificar informações, levantar dados do mundo real automaticamente. Na telefonia tem aquele termo última milha, não é? Quando você tem o celular, quando você tem o telefone, quando você tem alguma coisa que é um objeto de comunicação, que é depois da operadora, depois daquela estação mais próxima, é a última milha. Na internet das coisas, a gente está falando do último centímetro, do último metro, da última dezena de metros, ok? Então, é levantar os dados e obtê-los de modo automatizado. E o que isso significa? Daí vem a parte que é inteligência artificial. Os computadores são inteligências monstruosas, né, que a gente conseguiu desenvolver em 70, 80 anos, um negócio que é tão poderoso quanto nós, seres humanos, que demoramos 4 bilhões e meio de anos para ter a inteligência que temos hoje aqui, compartilhada nessa sala, por exemplo, né? 70, 80 anos a gente criou o chip, que ele é tão poderoso ou mais poderoso do que o DNA. Podemos discutir isso mais tarde. Isso aqui significa o seguinte: computadores são surdos, são cegos e são mudos? Não, são insensíveis. Eles não sabem a temperatura, eles não sabem se está quente, se está frio, não sabem se está gelado, não sabem se está ventando, não sabem se está tremendo, não sabem nada. Daí você faz o quê? Coloca um sensor de RFID naquele objeto, naquele ambiente, e o computador vai falar: opa, está chegando um terremoto aí. Né? Ou então, opa, vai pegar fogo no Museu Nacional, cara, vai destruir a memória do Brasil e do mundo. Caramba, um sensorzinho, meu. Olha isso. Bom, e daí a gente tem novas palavras entrando em uso, cada vez mais, né, interessantes. Inteligência artificial, transformação digital. Tudo isso vem a partir desse negócio que eu estou falando aqui.
Se você não entendeu a internet das coisas, provavelmente você não vai entender o século XXI. Porque o século XXI, ele vai ter os negócios baseados em internet das coisas. Repito, o século XXI vai ter todos os negócios baseados em internet das coisas. Tudo. Tá? Isso está acontecendo no pedágio, isso acontece quando você chega num prédio e puxa um crachazinho, bota na catraca e ela libera para você. O cara sabe a hora que você entrou. Isso aí também é a internet das coisas. Tá? 10 minutos, vamos correr. Bom, conclusão, RFID é a base da IoT. Por isso que eu já cheguei antecipando as informações para não ter esse problema. Tá? Entregar a mensagem para vocês antes. E coletar dados do mundo real automaticamente. E aí vem o tal do porém. O chip de RFID, eu falo o tamanho da ponta de um alfinete, e as pessoas ficam pensando, cara, mas é a parte mais larga ou é a ponta? É aquilo lá, ó. A cabeça do alfinete é grande. A ponta do alfinete é um chip de RFID. E esse chip tem uma inteligência gigante. Ele funciona com leitores, antenas. Vou mostrar aqui, ó. Tem um leitor ali que ele vai propagar uma onda pela antena, né? Essa onda eletromagnética leva energia elétrica. Essa energia elétrica bate naquele chip pequenininho passivo, que é onde a gente mais chama de RFID hoje em dia, é a comunicação passiva do chip, né? Esse chip é tão pequeno e a antena é tão maior do que ele, que na hora que ele recebe a onda eletromagnética, ele é um computadorzinho desligado. Na hora que ele recebe aquela energia, ele fala, acordei. Daí você fala, e aí, o que você é? Eu sou um carregamento de camisa da marca X, foi fabricado não sei aonde, com tal tecido, com tal acabamento, com tal cor, tal tamanho. Vai contando para você um por um ali que tiver naquela caixa. E isso que está dentro da caixa, você só vai conseguir ler se você tiver uma tag. Porque se você tiver uma câmera, ela não vai enxergar o que está dentro da caixa. O olho humano também não. Daí a gente precisa de uma identificação por radiofrequência. Por isso que as coisas são complementares, né? Aqui nós temos as frequências de onda e as tecnologias mais comuns de RFID. Então a gente tem o RFID UHF passivo, que é esse que eu estou falando, do computadorzinho que acorda com energia que é jogada por um leitor, que eu acho até mais interessante a palavra interrogador, porque ele interroga. Ele vai lá e joga uma informação assim do tipo, quem está aí? Entendeu? Pum. Aí aquela energia volta dizendo, sou eu, né? E fala o que é. O RFID LF, baixa frequência, daí tem o RFID HF, daí tem um negócio que também é HF, mas chama NFC, que hoje em dia, quando você vai pagar, não sei se todo mundo já está usando aqui, mas é um negócio relativamente novo, que você pega o celular, cadastra o seu cartão de crédito nele, vai lá no terminal de cartão, em vez de você pagar passando o cartão, você coloca o celular e vai, pim, pagou. Isso aí é NFC. É Near Field Communication, é uma coisa que é um toque, né? Que eles falam em inglês, o termo é tap, que é mais ou menos relar. Em português o verbo seria relar. Não é nem encostar, não é nem passar. É dar um... Passou perto. Daí tem os beacons de Bluetooth, Low Energy, é a mesma tecnologia que tem no celular, que tem outras coisas, né? Bluetooth, que você faz, às vezes, a televisão conversar com o celular, né? A impressora, é Bluetooth. Tem o Wi-Fi, que também pode ser usado para fazer identificação. Se você usou para identificação, não interessa a onda. É radiofrequência? É RFID. Usou um GPS, usou um celular 3G, 4G, 5G que vem aí, também é RFID. E assim vai. Resumindo, no evento do RFID Journal Live desse ano, que é a empresa que eu represento aqui no Brasil, por enquanto, não sei. Então, maior evento mundial de RFID e IoT do planeta Terra. Esse evento foi, esse ano, lá em Orlando, foram 3 dias, congresso e exposições, mais de 7 mil pessoas visitando esse evento. Tá? O que era a conclusão disso aí? Eu fui para uma palestra, que era da GM, no Congresso de Negócios, e tinha uma outra rolando simultaneamente lá, que era o pessoal de academia, que era o I3E. Né?
uma coisa mais para os engenheiros, para o pessoal mais técnico, né? E eu pedi para uma pessoa, amiga minha, assistir a palestra do I3E, porque eu gosto mais da área de negócios, eu fui ver a área de negócios que me interessa mais, é o que eu escrevo sobre. E ouvi a entrevista, a palestra do cara da GM. Ele falou longamente sobre como é que a GM usa a tecnologia RFID e que isso já ocorre há mais de 20 anos. Né? O que acontece? Saí da palestra e encontrei com a pessoa com a qual eu tinha combinado essa conversa. E daí, a resposta dela em relação ao conteúdo principal foi a mesma que eu ouvi na palestra da GM. O que interessa é o resultado dos negócios, independe da tecnologia que você está fazendo para fazer IoT. Internet das coisas não é uma tecnologia, é um conceito. Tem que saber arrancar dinheiro desse negócio. Soube como tirar dinheiro aí, como ganhar dinheiro? Economizou, aumentou receita. Isso é internet das coisas que faz sentido para os negócios, é isso que interessa. Tá? Bom, agora eu vou dar uma geral bem rápida aqui, são os cases de sucesso no Brasil, só para dar um panorama, tem 5 minutinhos de palestra aí, não é isso? E vamos lá, 1 década e meia de desenvolvimento disso no Brasil. Nós somos líderes de internet das coisas no mundo. Pouca gente sabe disso, porque a gente tem um maldito de um complexo de vira-lata. Que absurdo, cara. Mas as nossas empresas que mexem com esse negócio são as melhores do mundo e a gente exporta internet das coisas pra caramba. Primeiro, o equipamento aqui no Brasil é super caro. Por quê? Basicamente as coisas são importadas, exceto algumas coisas que a Cura fabrica, e mais mais 3 que eu conheço, fabricantes que fazem com boa qualidade, certo? E o que acontece? A parte mais importante disso aí é entender de negócios e fazer essa tradução para o software. E o Brasil desenvolve software bem pra caramba e a gente tem o software barato. E cada vez que o dólar desvaloriza é que nem o café, fica mais barato lá fora. E aí a gente vende mais. E é isso que está fortalecendo a nossa indústria, por incrível que pareça. O que é desgraça em muitos setores, em muitos momentos, acaba ajudando em outros e atrapalhando também, né? Brasileiro é aquele cara que vive na crise. A gente nasceu na crise e vai morrer na crise. Eu nasci numa época em que a crise era diferente, mas ela foi mudando, daí eu vivi a hiperinflação, entendeu? Eu estou com 50 anos de idade. Cara, é absurdo o que eu já vi de crise econômica nessa terra. Dá até vergonha. Mas, em todo caso, esse é o país que a gente vive. Temos aqui um caso que foi um dos pioneiros do Brasil, importantíssimo, super importante no mundo, porque aqui os caras fizeram pela primeira vez uma coisa que se chama Indústria 4.0, antes mesmo de o nome ter sido criado. Aliás, eles criaram um problema para eles próprios que chama Big Data e que eles também criaram antes de existir o termo Big Data. Ok? Isto eu estou falando de 2004. Tá? Conceito de internet de Indústria 4.0. Os caras automatizarem uma linha de montagem usando o tag de RFID. Foi a HP, fábrica de impressoras em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ok? Hoje em dia eles já estão migrando para uma outra plataforma que usa celulares. Os celulares, hoje, na mão de um grande executivo da empresa, são capazes de resolver questões de negócios em questão de segundos, né? Problemas de negócios em questão de segundos. Isso é muito o que está sendo discutido no mundo inteiro, e esses caras aqui são um exemplo para o planeta Terra. E são brasileiros que criaram isso. Porque os americanos são, na verdade, os capitalistas que criaram a empresa, né? Os gênios que criaram a empresa. Mas os caras que fizeram isso acontecer, e a fábrica que foi replicada, tanto na América Central, como na Ásia e até em Israel, é uma fábrica totalmente brasileira. Aí está o celular, a impressora. Vou correr aqui, tá, gente? Tem a Vale, que é um case da Cura. Eu botei uma Cura ali, que de vez em quando aparece, para mostrar, porque a Cura me deu um apoio para vir aqui. Então, é isso aí. Ó. Rastreamento de 70 mil produtos para manutenção de equipamentos. E agora eles estão fazendo uniformes. Então, o cara que criou, o que utilizou pela primeira vez o conceito de RFID, de internet das coisas, dentro da Vale, ele teve uma promoção monstruosa. Isso também é uma coisa interessante de se ver.
Ele era um cara que era um analista de sistemas de nível 3, hoje em dia ele já é diretor da área dele, entendeu? Criou uma área de RFID lá dentro, graças ao conhecimento e ao desenvolvimento que ele fez. Porque ele não só foi pioneiro, como ele foi CDF e briguento, porque ninguém acreditava. Quando ele chegou para os caras e falou, a gente vai ter uma redução de 70% no custo de controle de ferramenta. Os caras falaram, tá errado. Você, redução de 70% no custo? Você tá louco, você tá bêbado, manda esse cara embora. Foi essa a primeira coisa que ele ouviu, tá? Só que era verdade. Quando os caras fizeram as contas, é isso mesmo. É esse nível de economia, esse nível de tratamento que tem os negócios com internet das coisas, com RFID. A Oxford é uma empresa de cerâmica, né? Todo mundo já ouviu falar da importância e da tradição da cerâmica chinesa. Esses caras fabricam cerâmica no Brasil e exportam para a China, e com RFID. Tá? Aqui também, Brascol, segundo maior case em tamanho, em uso de tags por dia do planeta Terra. Só perde para uma empresa de varejo nos Estados Unidos. Imagina, varejo nos Estados Unidos contra um atacado pequenininho no Brás. Os caras usam quase mais tag do que os caras dos Estados Unidos. Tá? É o segundo maior case. Olha o nosso complexo de vira-lata, cara. Se a gente for olhar pelo lado da RFID, você vai ver que o Brasil não vou falar o termo, mas é bom pra caramba. Entendeu? Não vou falar para não ofender, tem menor de idade aí. Ó, Leves. Olha esse case, Olha isso. Estou parecendo o Faustão. Olha esse case, Olha isso, cara. Os caras demoraram mais ou menos uns 15 anos para fazer a tecnologia de RFID funcionar com eles. Sabe o que foi? Estados Unidos não funcionava. Na Europa não funcionava. Porque o brasileiro é aquele cara que resolve bug, Entendeu? Brasileiro é o cara que faz a coisa funcionar. Esses caras aqui só conseguiram fazer esse case de RFID virar um case internacional operando aqui no Brasil. Foi um brasileiro que fez. Você entendeu? Então, olha, gente, eu não estou querendo criar um castelo de areia, mas esse negócio é importante para a gente precisa ser dono desse treco. Você entendeu? E a gente tem aí uma política nacional de internet das coisas feita por um corrupto, que vendeu dinheiro aí, né, de graça. Sabe como é que vende dinheiro de graça? Não, dá uma olhada no Moro. O Moro está explicando bem para a gente. Acabou? Bom, vou correr aqui só para matar aqui, ó, mais uma coisa, bilhete único. Maior case de internet das coisas do planeta Terra, em cidades inteligentes. Bilhete único, tá? E a gente não sabe disso, a gente não fala disso, e a gente não vê que foram brasileiros que fizeram esse negócio funcionar. Pedágio automático, a gente exportou isso para a Califórnia, que se vangloria de ser o primeiro lugar do mundo. É nada, tá bom? É aqui. Isso aí é outra coisa interessante, mas demora muito para explicar. Acabou aqui, ó, saca de café. Saca de café rastreada com RFID. Gente, isso é genial, entendeu? O cara consegue localizar o café por qualidade, por aroma, por um monte de características que quem manja de café ou não manjo, sabe como é que é, e o cara acha a saca de café no meio de um armazém que ele não sabia onde estava. E daí o café colombiano é o melhor do mundo. Da onde vem o café colombiano, gente? Alguém sabe aí? Só vê nota fiscal. Que isso desaparece, né? Lógico. Aqui no Brasil a gente paga imposto, tanto imposto, cara, que as empresas precisam sair de algum jeito. Entendeu? O café colombiano é brasileiro. Contei, não era para contar. Então, aqui outra coisa, outro case. Os caras não achavam um veículo da BMW nos Estados Unidos no pátio de venda da BMW. Por quê? Quando neva, isso aqui é só o começo. Quando neva, cobre de neve isso aí, cara. Você não vai achar um carro aí, mas nem a pau. Você vende o carro e não acha ele no pátio. Daí o cliente fala, e aí, você não vai entregar o carro? Pois é, um probleminha. Foi um brasileiro lá, que criou uma empresa nos Estados Unidos, uma filial da startup dele, ele já montou lá nos Estados Unidos, enxergou o negócio, foi lá, levou para os caras com drone. Vai passando em cima dos carros e vai lendo tudo.
E aqui, um dos maiores cases do planeta Terra, que está sendo testado no Brasil, é o maior case, vai ser o maior impacto de RFID no mundo. Está sendo testado no Brasil porque a gente tem muitas características boas, inclusive ter um mesmo guarda-chuva de governo, embora seja uma porcaria, um Estado super inchado, que tira dinheiro de quem ganha e não sabe investir, mas o dono da caneta, que normalmente é o rei, há um tempo atrás se chamava Lula, teve Fernando Henrique, teve um monte de cara que tinha só uma caneta na mão, cara. Aquele cara não sabe ganhar dinheiro, bicho. Se você perguntar o cara de negócios dessa sala aqui, que tiver uma conversa com um sujeito desse aí, tem desgosto, você entendeu? E esse cara tem a caneta na mão para tirar o dinheiro dos nossos impostos e botar na mão do amigo Joesley dele, cara. O que é isso? Está errado. Bom. 2 bilhões de prejuízos com bagagens aéreas. É outro negócio que o Brasil pode entrar. A gente tem tecnologia para isso. Tem pelo menos 4 empresas no Brasil que desenvolvem essa tecnologia bacana. E a gente também tem a extensão gigante do Brasil, que é o que ajuda aí o PIU a enxergar o Brasil como um laboratório de RFID poderoso. E aí, gente, essa foi a minha contribuição. Estourei um pouquinho o tempo. Obrigado a todos. Um abraço. Edson Perim, que não é engenheiro. Obrigado, Edson.